dia, esse é o Café com Filosofia. Estamos aqui diretamente da Escola José Storópoli, em Guarulhos, com o aluno Igor Brito do primeiro A, para analisar a música O Sapo Não Lava o Pé. Igor, no senso comum, por que o sapo não lava o pé? O senso comum só olha o contexto da música infantil. Ou seja, de acordo com o senso comum, o sapo não lava o pé mesmo porque ele não quer. No senso crítico, fazendo uma releitura crítica dessa música, por que o sapo não lava o pé? Quem seria esse sapo e o que representa a lagoa? Primeiramente, eu queria responder o que representa o sapo nesse contexto. O sapo representa nós, o povo, a população brasileira. A lagoa representa o Brasil, a nossa nação, todos os direitos que compõem essa nação. Mas para explicar por que o sapo não lava o pé, envolve democracia também. Porém, já que você citou democracia, qual é o real papel da democracia? Como eu posso exercer esse poder democrático hoje, na atualidade? A democracia sempre teve um papel, não só hoje na atualidade, mas sempre, o papel de poder do povo. A democracia representa o poder do povo, ou seja, o povo tem o poder de tomar as decisões, o poder total. Mas nós temos esse poder de democracia e não exercemos esse poder. Porém, quando a gente cita democracia, a gente envolve questões políticas. Quando a gente envolve questões políticas, a gente entra na questão de manipulação. Nesse caso, o sapo sofre alguma manipulação? Sim, muita manipulação. Porque, por exemplo, um exemplo de manipulação é o Bolsa Família, né? O Bolsa Família, ele ajuda muitas pessoas. Não seria manipulação se ele verdadeiramente ajudasse quem precisasse do Bolsa Família. Mas boa parte de quem usa não precisa. Ou seja, Bolsa Família, na verdade, para quem não precisa, é uma compra de votos. Então, querendo ou não, você afirma que o Bolsa Família é uma estratégia política, uma estratégia de alienação do brasileiro? Sim, uma grande estratégia de alienação, porque não é à toa que funciona até hoje. Ou seja, o nosso atual presidente, com certeza, esse foi um dos grandes caminhos para que hoje ele exercesse o poder. Agora vamos dar uma pausa para os comerciais. Olá a todos, sou o Matheus Cedrasso, estou aqui na escola do deputado José Storópoli, estou aqui com o aluno Eduardo. Vou fazer uma pergunta para ele, Eduardo. Por que o sapo não lava o pé? Porque ele não quer. Porque ele não quer. Certo, Bobi. Estamos aqui com a Larissa. E, Larissa, por que o sapo não lava o pé? Porque ele é um ser preguiçoso. Muito obrigado. Porque ele é um ser preguiçoso. Estamos aqui com o Andrew. Então, Andrew, por que o sapo não lava o pé? Porque ele não quer. Muito obrigado pela sua participação. E é isso, a gente encerra aqui nossa entrevista. Retornando aqui com o Café com Filosofia, a gente estava discutindo sobre a questão de manipulação, alienação. De acordo com um dos principais filósofos estudado em escola e universidade, o filósofo Karl Marx, ele afirma que o sapo é um mero proletariado. Por favor. Ao Karl Marx afirmar que o sapo é um mero proletariado, ele estava com toda a razão. Isso reflete a sociedade atual. Ou seja, o mero proletariado ele era um alienado, ele só prestava serviço ao governo, ao Estado, e não se voltava contra ele. Um outro filósofo também que destaca essa questão do sapo é o filósofo Olavo de Carvalho. Meio que ele concorda com Karl Marx, ele afirma que o sapo, nesse caso o ser humano brasileiro, é um mero preguiçoso e além da sua preguiça ele vai culpar o sistema. Você concorda com isso? Sim, concordo com essa opinião porque ele repete o famoso brasileiro, né? O típico brasileiro preguiçoso e hipócrita da atualidade. E todos os erros que ele comete, ele tem a coragem de culpar o governo por isso. Ou seja, os problemas que acontecem hoje, eles colocam a culpa no governo, não a culpa neles mesmos, que é a real causa do problema. Estamos aqui chegando ao fim do Café com Filosofia. Eu vou pedir aqui para o aluno Igor Brito para fazer suas considerações finais. Por favor, Igor, faça suas considerações finais. Resumindo tudo, o sapo representa nós, o povo, a lagoa representa a nação com nossos direitos, e lavar os pés tem que exercer o direito. Tudo isso tem a ver com a democracia. Nós vivemos um falso modelo de democracia. Nós sempre erramos em democracia. Nós, mesmo tendo esse poder de democracia, continuamos colocando ladrões no poder, escolhendo ladrões, pessoas ruins. Como, por exemplo, na antiguidade, todos conhecem essa história, um homem chamado Pôncio Pilatos. Ele colocou Jesus e Barrabás para que o povo escolhesse.
que os inocentes, barra eram ladrões. Mesmo assim, continuaram escolhendo ladrões. Nós até hoje continuamos fazendo isso em nossa democracia, exercendo nosso direito de forma errada, que acontece na atualidade. Por que o sapo não lava o pé? Simplesmente porque ele não quer. Boa tarde, pessoal. Sou a professora Liliane de Geografia. Estou participando aqui do Café com Filosofia, juntamente com o professor Denis e a equipe. E nós vamos falar hoje, então, numa visão geográfica sobre o porquê que, de fato, o sapo não lava o pé. Eu trouxe aqui alguns filosóficos e até mesmo cientistas e pesquisadores, inclusive aí o professor Milton Santos, que fala exatamente sobre isso. Bom, para iniciar, o sapo ele não lava o pé, não lava porque não quer. É importante a gente salientar o seguinte, que nós vivemos na contramão do sistema. O sistema ele sempre quer que, na verdade, possamos fazer as coisas que devemos fazer. E o direito do cidadão ele não começa simplesmente pelo que ele tem que fazer, mas também pelo fato de não querer fazer. Também é direito do sapo não querer lavar o pé. E, de fato, ele estava próximo da lagoa. Entretanto, é importante a gente salientar o seguinte, que ele não lavava o pé exatamente porque não queria e, por não querer, ele acaba andando na contramão do sistema. Tem aqui uma frase, que é do livro Geopolítica da Fome, escrita por Josué de Castro em 1961, que diz o seguinte: a humanidade se divide em dois grupos, o grupo dos que não comem e o grupo dos que não dormem. E o grupo dos que não dormem, eles não dormem simplesmente pelo receio dos que não comem, da ação dos que não comem. Exatamente aqui eu trouxe esse texto, por quê? Porque o sapo não lava o pé exatamente porque ele não quer. Então o fato de não querer alguma coisa também é o receio daqueles que acabam fazendo e acabam aí se alimentando da necessidade do povo em fazer algo. Tem um outro que fala sobre o seguinte, Rui Barbosa, que quem não luta pelos seus direitos não é digno dele. O sapo em questão, ele estava lutando pelos seus direitos. Qual é esse direito dele? O direito de simplesmente não querer lavar o pé. Temos esse direito de fato? Temos o direito de fato de não querermos lutar, como agora passamos por uma eleição, onde nos deram simplesmente alguns candidatos e falaram que nós estamos escolhendo, sendo que na verdade não é uma escolha, nos deram apenas opções. E isso é simplesmente diferente. Escolher é, se eu quero comer, por exemplo, uma lasanha e minha mãe simplesmente me der duas opções, ou eu como arroz, ou eu como feijão, isso não é direito de escolha, isso é um direito apenas de opção. Eu tenho que escolher entre A e entre B. E esse sapo ele simplesmente escolheu não lavar o pé. Um outro que disse o seguinte, Paulo Freire, que a educação não transforma o mundo, a educação muda a pessoa. E nesse contexto, sim, esse único indivíduo em questão, um sapo, ele foi modificado por uma educação que possivelmente ele teve, ok? Um outro que eu gosto muito é o Milton Santos, que é um geógrafo muito conhecido no Brasil e no mundo. Ele diz: é chegado o tempo em que a nova geografia pode ser criada, porque o homem começa um pouco em toda parte e reconhecer no seu espaço, trabalhando por ele, por uma causa, de tantos os males que o afligem no mundo atual. Então, nesse contexto, é evidente que esse sapo, ele tinha a propriedade de espaço, que é o lago, mas que, por mais que seja inserido em sua geografia, ele lutava por esse ideal. E aí, continuando, o próprio Milton Santos diz o seguinte, que o intelectual existe para criar o desconforto, e o seu papel ele tem que ser forte o bastante para ser sozinho, para continuar a exercer esse papel. Não há nenhum país mais necessitado de verdadeiros intelectuais, no sentido que dei a essa palavra, do que o Brasil. Logo que esse sapo, ele era praticamente, ou na verdade, totalmente sozinho em sua convicção, na convicção de simplesmente morar próximo do lago e não querer lavar o seu pé. O Milton Santos diz em um dos seus livros que a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. E aí entra a questão, o que de fato que nos separa? É o sapo? É o lago? Ou é simplesmente a convicção desse único indivíduo em não querer lavar o pé, mesmo morando aí uma região bem privilegiada, tendo aí um lago? Nesse contexto, ele sendo o único indivíduo que anda na contramão do sistema, é claro que ele não vai ser bem visto,
e até pode ser julgado como uma pessoa que não quer por ser preguiçoso, que não quer porque é porco, que não quer porque não tem a apropriação do sistema. Mas na geografia nós acreditamos que esse sapo, então, ele não lava o pé, simplesmente não é porque ele não quer, mas porque ele tem a convicção de andar na contramão do sistema. E não apenas porque lavar o pé é um direito, mas também não lavar o pé se torna um direito. Não aceito por todos, mas é um direito adquirido por estes. Para finalizar, então, eu trouxe uma frase do George Orwell, que diz o seguinte: numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. Então, na minha opinião, esse sapo, ele revolucionou, ok?